Gostaria de contar hoje para vocês como foi a minha trajetória até chegar à realização de um grande sonho, que era ser instrutora do Alapile, né? Durante muitos anos eu fui da comissão organizadora do Alapile. Na última edição que teve aqui no Brasil, eu fui vice-presidente. Então, depois que você faz os módulos, você pode fazer uma prova de intitulação. E essa prova de intitulação, ela é fundamental para que você seja tanto certificado pelo Alapile, é uma certificação latino-americana da maior autoridade na área de ortopedia do mundo, que é o professor Jean-Marie Denoir, e também para você ser instrutora e participar junto com ele dos treinamentos. Então ele faz a parte teórica e o instrutor faz a parte prática com a demonstração dos ultrassons, abordando aquela região que foi estudada durante aquele módulo. Eu queria fazer a prova, mas o que aconteceu? Eu mandei a minha prova, a prova é feita em duas etapas. Primeiro a gente faz a inscrição toda completa dos casos clínicos, 5 casos clínicos, com vídeo, bloqueio, ultrassom, raio-x, o follow-up do animal, ou seja, o segmento futuro. E você, dentro da epidemiologia do caso, você ainda coloca outros casos que tiveram o mesmo diagnóstico, e aí você fecha o raciocínio com esses 2 casos comparando os resultados. Além disso, você tem que discutir 5 casos, 5 publicações científicas, os pontos positivos e os pontos negativos. Então eu fiz tudo isso, é um processo bem moroso, né? Eu fiquei, nas últimas semanas, eu fiquei virada muitas noites para conseguir terminar dentro do prazo. Então eu, o primeiro dia, fiquei trabalhando 17 horas, 19 horas, 22 horas, depois outro dia 16 horas. Então eu só parava realmente para vomitar, passei muito mal, porque eu realmente é uma prova muito grande, muito trabalho para você conseguir fechar isso. E apesar de eu ter começado com antecedência, ainda assim, né, o prazo ficou apertado. Aí mandei essa prova para a França e depois faria a parte prática, que é com o professor Denoir, no Uruguai, no Chile. E aí o que aconteceu? Faltando poucos dias para a prova, eu descobri que o professor Denoir não tinha recebido a minha prova na França. Então acabou que ele, viu a situação e falou: não, então vamos fazer o seguinte, tenta mandar a prova. E aí eu comecei a procurar internet pelos vizinhos e tudo para conseguir, porque os arquivos eram muito grandes, cada caso dava 80 slides, né? Então era muita coisa. E aí, infelizmente, não consegui uma internet que suportasse isso. Enfim, estava com a viagem marcada, a passagem estava pagada, o hotel estava reservado, estava tudo pronto. Então eu falei, bom, vou fazer mais um Alapile, que eu já tinha feito 5, né? Então vou fazer o 6º Alapile, para não perder a viagem, e sempre o professor dá conteúdo novo, beleza. Nesse período, então no dia eu fui embarcar e percebi que eu não poderia viajar com a carteira de identidade. Eu não poderia viajar com o meu título de eleitor, eu só poderia viajar ou com o passaporte, que eu não tinha na época, ou com a carteira de identidade, que eu já havia perdido. Aí na fila do embarque a mulher falou: não, então você corre lá embaixo na Polícia Federal, faz uma ocorrência de que você perdeu a sua identidade, que com esse documento você consegue viajar. Então eu saí correndo pelo aeroporto e tudo. Quando eu cheguei na Polícia Federal, pasme, estava em greve 2 dias antes da minha viagem. Então foi aquela decepção, além de eu não ter conseguido mandar a prova, ele não ter recebido a prova, eu ainda não consegui embarcar. E aí vem todo aquele sentimento, uma vez que eu estava muito exausta, porque eu estava vários dias sem dormir, com toda aquela expectativa. E aí eu fiquei muito mal, realmente, enfim. Só que, Deus tem os seus planos. Então, uns anos atrás eu tinha atendido um animal no Hospital VetCheck
que era uma égua que ela já estava com uma claudicação muito crônica e sem diagnóstico, tendo sido examinado por excelentes veterinários. Essa égua, ela realmente não melhorava, não tinha diagnóstico. O próprio pessoal do hospital, que é um pessoal bastante capacitado, já tinha bloqueado, inclusive, essa égua desde a articulação do casco até a articulação coxo-femoral, sem resposta. E como eu fui realmente dar o módulo de biomecânica da pós-graduação, eles me pediram para colocar essa égua dentro da aula, né? Então, beleza, examinei a égua e aí eu consegui, dentro dessa aula, né, dentro da análise biomecânica do caso da égua, chegar ao diagnóstico, um diagnóstico bastante complexo, né, que foi feito por via retal, através da ultrassonografia do músculo ilio-psoas. E aí eu vi uma ruptura muito grande desse músculo, do lado que a égua estava manca, e uma tendinite também bastante importante. Não tem, dentro da literatura, nada escrito sobre como fazer a avaliação ultrassonográfica retal do músculo ilio-psoas. E aí, como eu já tinha tido um caso anterior, eu já tinha, né, ficado um dia inteiro lá em casa com um cavalo meu, procurando esse músculo, já que eu sabia a origem e inserção, e a dificuldade é exatamente porque esse músculo ele começa nas últimas vértebras ali torácicas, né? E ele vai até o trocânter menor do fêmur, na região interna do fêmur. Então é um músculo sublombar. E a gente não consegue, mesmo na avaliação que eu fiz, a gente não consegue ver o músculo inteiro, né? Uma vez que a gente não consegue chegar até o músculo. Mas enfim, por conta de esse outro caso, eu consegui fechar esse diagnóstico muito complexo. E aí, quando foi no ano de 2017, foi a última versão do Alapile no Brasil, penúltima versão do Alapile no Brasil, eu fui buscar o professor Denoir no aeroporto. Chegando lá, ele falou assim: você quer fazer a prova? Eu falei: não quero fazer a prova, porque eu não tinha levado computador, né, enfim. Mas aí, como ele foi abordar o tema de pelve, né, e coluna tóraco-lombar, e essa égua que eu comentei lá no início do caso, que eu diagnostiquei lá no VetCheck, ela não tinha tido uma evolução de tratamento positiva, eu comecei a abordar ele sobre o que eu poderia fazer com a égua, né, para que a égua tivesse uma melhora, enfim. E aí, no intervalo entre o horário do almoço e tudo, eu fui mostrar para ele, né, peguei meu telefone e mostrei uma imagem onde eu tinha o tendão, né, e o músculo sadio de um lado e do outro lado, que era o lado esquerdo da égua, todo rompido, com um tendão umas 4 vezes maior do que o lado contrário. E aí, sem nem falar que a estrutura era, óbvio, né, o cara é o papa do ultrassom no mundo, ele falou assim: sensacional, você quer ser instrutor amanhã? E aí, assim, naquela hora, eu realmente tive vontade de ajoelhar no chão, gritar, enfim, porque eu tinha acabado de realizar o maior sonho da minha vida, pelos caminhos que eu jamais imaginei que seriam, porque teoricamente eu teria que ter feito a prova, né, enfim. Como era um diagnóstico extremamente difícil e como não tem nenhum trabalho científico que relata como fazer esse ultrassom, ele viu que tudo isso era autoral meu. E aí ele julgou, né, que seria como se fosse a minha aprovação aquilo ali. E aí eu realmente, no outro dia de manhã, e essa apresentação era em espanhol, né? Eu já tinha me formado em espanhol com esse intuito de um dia ser instrutora do Alapile, então eu fiz todo um curso, né, de 3 anos de duração de espanhol para ser instrutora do Alapile. E aí, né, Deus realmente honrou esse meu sonho e realmente foi a realização de um grande sonho, chegar, né, e trabalhar dentro da equipe do professor Denoir, representando a única brasileira, né, que estava ali, né, tinha um colombiano, tinha um uruguai, tinha argentino, né, e eu era a única pessoa do Brasil que estava ali trabalhando dentro da equipe do professor Denoir. Então eu queria contar essa história para vocês para dizer que se a gente tem um objetivo, um sonho, e que se a gente persistir nisso, e a gente se empenhar, e a gente realmente amar, e entender o processo, a gente vence. E eu queria dizer que eu estou aqui com vocês, com a Equiclass, para também permitir que você tenha esses resultados.